Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Estamos aí em maio, o mês das mães. Por isso, já comecei boa noite para quem está chegando. Já escolhi esse tema aí, né, para poder falar com vocês, já que estamos aí no mês das mães. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais. Elas já estiveram aqui comigo, já eu vou chamá-las para poder entrar aqui. Então, boa noite para quem está chegando. Se alguém puder falar como é que tá o som, como é que tá a imagem. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, né, o cheirinho de amor, sobre óleos essenciais para mães e bebês. Já vou chamar aqui as minhas convidadas, acho que elas chegaram aqui. Manu e Andresa, se vocês puderem já mandar o convite. Acho que a Manu já mandou. Oi, Manu, tudo bem? Seja Olá, bem-vinda. Você boa está noite. conseguindo me ver? Sim, estou conseguindo te ver, estou Ah, escutando, tudo ótimo. certinho. Vou esperar a Andresa aqui. Não sei se ela já mandou o convite. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Deu um baile na gente hoje aí, esse Instagram. Foi. Ah, agora deu certo. Oi, Andresa. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui novamente. É sempre bom estar com vocês aqui nesse bate-papo. Hoje é um assunto leve, mas ao mesmo tempo tão profundo. Temos muitas coisas para compartilhar. Boa noite para quem está chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou pedir para vocês se apresentarem aí, para quem não conhece vocês. Vamos começar pela Manu, que está aqui aparecendo para mim, depois a Andresa, fica mais fácil. E, gente, boa noite. Eu sou mineira, moro em São Paulo, sou química de formação, aromaterapeuta de pós-formação. Minha nova profissão, né? Eu falo que eu mudei da química pura para a química dos óleos essenciais. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês aí nessa conversa nossa aromática, essa minha visão desse mundo dos óleos essenciais, com as substâncias, com as químicas, como que eu já enxergava essa questão aí também quando meus meninos eram pequenos, né? E eu não tinha ainda acesso aos óleos essenciais dessa forma que a gente tem hoje, e mesmo assim tinham aí alguns cuidados que eu acho que são eternos aí, né? Quando a gente fala aí de criança, de mamães, né? Então, eu espero contribuir bastante para vocês aí hoje. Vou trazer um monte de dica, um monte de informação. Hoje a live está bem boa. Ótimo. Olá, boa noite. Boa noite, Débora. Mais uma Boa vez, obrigada aí noite. pelo convite e sempre feliz em compartilhar aqui mais conhecimentos para os seus seguidores, para os meus seguidores. Um prazer estar aí com a Manuela também, né? O nosso suporte aí, né? Nos óleos essenciais, nos trazendo muito conhecimento e muito aprendizado. E sobre esse tema que é bem interessante aí, porque é bem importante, né? Essa função de uma mãe na vida de uma criança, de um filho, né? Mesmo nós adultos aí sabemos da importância que tem, né? O significado da palavra mãe acho que fica muito difícil até de colocar aqui, porque tem tantos, né? Então é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, eu me apresentando, né, para quem não me conhece aí dos seguidores da Débora e da Manuela, eu sou de Curitiba. Minha primeira formação foi em fisioterapia, depois educação física, e aí vieram algumas especializações, como a microfisioterapia, leis biológicas, homeopatia e a aromaterapia, que é um estilo de vida para mim, um lifestyle, né? Além das leis biológicas que eu estou ali diariamente utilizando na minha vida. Então, é um prazer estar compartilhando informações tão importantes e tão transformadoras aqui para todos vocês.
Obrigada. Eu também vou me apresentar, né? Porque eu esqueci que os seguidores de vocês também vão estar aqui. Então, eu sou a Débora, eu sou de Brasília, eu sou fisioterapeuta integrativo e trabalho assim com muitas técnicas desse mundo integrativo. E conheci a Andresa em um desses cursos, né, com a microfisioterapia, fisioterapia também integrativa, e a Manu eu conheci por meio aí da aromaterapia, que é o nosso tema principal hoje. Então, obrigada por todos que estão aqui. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir mandando aí. Eu vou anotando, vou me encarregar disso, para que no final nós possamos responder todas as perguntas de vocês. Então, quem tiver pergunta pode ir mandando. E também já pode encaminhar essa live aí para alguém que você acha que vai se beneficiar. E se você já é do mundo da aromaterapia, seja bem-vindo. Se você não é, fique aqui também para vocês conhecerem um pouco mais. Eu já estou aqui com meu olhinho, né, Andresa? O Líbano. Se você tem o seu óleo em casa também, ó, já vamos sentir esse cheirinho de amor para se conectar melhor na nossa live. Então, hoje, né, como eu estava falando no início, esse mês é o mês das mães. E sempre que nós falamos de mães, a mãe se preocupa muito, né, com os filhos. Então, aparece muito por aqui as mães que, Débora, eu tô bem, mas cuida do meu filho. E muitas vezes são elas, né, que precisam de cuidados antes de tudo, porque se uma mãe está bem, o seu filho também fica. E aí, quando nós pensamos nesse mundo de mãe e filho, quando os dois, então, se conseguem se beneficiar de tratamentos, aí que o tratamento fica mais incrível ainda. Então, hoje, quando nós pensamos em bebês, né, quando você pensa que um bebê saiu ali da barriga da sua mãe, vocês já pararam para imaginar a quantidade de estímulos que eles recebem só de sair da barriga da sua mãe? É o estímulo do toque, é o estímulo do som, é a luz, é o aroma. E aí, que tipo de estímulo que vocês têm dado para esses bebês? São estímulos que podem acalmar ou são estímulos que podem ser agressivos? Porque pode acontecer isso, às vezes até algo que é para acalmar, se for em doses erradas, também pode prejudicar o seu bebê. Então, o principal objetivo da nossa live hoje é trazer essa conexão, esse bem-estar e principalmente a consciência. Então, hoje eu atendo vocês quem me acompanha aqui sabe como que eu atendo muitas crianças e como parecem, né? As mães precisando de ajuda, as crianças muitas vezes com o sono alterado, um bebezinho que acabou de nascer, por que esse sono já está tão alterado? Tem cólicas, tem problemas com a alimentação. Então, o que a gente pode fazer hoje? E principalmente as trocas inteligentes. Nós já falamos aqui em outra live sobre isso, sobre a importância de nós fazermos umas trocas simples no nosso dia a dia. A gente não quer aqui transformar vocês em pessoas que não podem ter contato com nenhum tipo de produto, de nada, porque nós também estamos contaminadas. Mas quando nós fazemos boas escolhas, é isso que faz a diferença. Então, agora eu vou passar a palavra para a Manu, porque, como ela já se apresentou, ela é química, ela trabalha com aromaterapia, então acho que não tem ninguém melhor do que ela aqui no momento para poder falar um pouco, de trazer essas dicas aí para as mães e os bebês que estão aqui. Então, obrigada, Débora. Beijo aí, Andresa, para a gente estar mais uma vez aqui nesse trio. Adoro vocês, meninas. É sempre um prazer da gente estar conversando aí sobre esses assuntos. E eu queria falar um pouquinho antes aqui para os seguidores, né, de vocês duas também aí, que esse papo aromático nosso aqui, ele ainda tem outras possibilidades, né? Então, se tiver alguma dúvida, se tiver algum assunto que nós estamos aproveitando a Semana das Mães, e a gente estava conversando sobre esse assunto e nós resolvemos trazer a live. Mas tem vários outros assuntos também, se alguém tiver interesse, pode escrever, que a gente vai também fazer esse bem bolado aqui, trazer as terapias, né, essas possibilidades que nós três temos para poder contribuir para vocês, tá bom? Então, hoje eu quero trazer um recado para quem é mãe, para quem tem aí sua criança, seja ela recém-nascida, pequenininho, maiorzinho, adolescente, né, um jovem, ou às vezes até já tem aquele filho ali já mais adulto, que eu falo, a gente não descansa dessa função, né? Mãe é sempre mãe. E aí, para poder ver como que usa esse óleo essencial, quais são as possibilidades. E sabe uma coisa que é interessante? Eu acho que talvez tenha acontecido aí no consultório de vocês. Às vezes, quem indica a mãe para vir fazer um tratamento é a avó, né? Daquele neném. Que vê lá, às vezes, aquela mãe tão exausta, tão cansada.
Às vezes, quando está com uma criança muito pequena, a gente não se enxerga, né? A gente não consegue olhar mesmo para a gente. É um tempo de muita dedicação. E aí a nossa mãe, né, a avó, no caso, chega e fala, olha, toma, eu comprei uma massagem terapêutica para você de presente, né? Olha, fui lá na Andresa, fui lá na Débora, já marquei um horário para você. Vai lá se cuidar, né? Que é assim, né? Acontece. E também, as dicas que eu vou trazer aqui, quem for mãe de pet, quem tiver aí os seus pets e os seus bichinhos aí também, pode aproveitar dessas dicas, porque um animal de pequeno porte é como se fosse ali uma criança ou um bebê também, tá? Então, as dicas aqui que eu vou trazer de quantidade de óleos essenciais e as possibilidades. Então, primeiro, o que que eu queria falar? Eu tenho uma frase que eu gosto de usar que é assim: quanto mais eu sei, mais eu sou capaz, né? Então, óleo essencial, a gente não tem que ter medo de usar óleo essencial, não tem que ter medo de ter os óleos essenciais em casa. Busque o conhecimento, busque a informação e use com segurança, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem óleos essenciais na do Terra, por exemplo, que já vêm preparados para criança. E ele vem no modelinho de Rolon, que é onde tem aquela bolinha lá que você passa na barriguinha. Peraí, só um pouquinho. Passa na barriga da criança, às vezes passa na coluna, no pezinho, e pronto, faz aquela massagem, já tem aquele aconchego, já tem o toque, tem o carinho, né? Depois, quando vai ficando maiorzinho, quais são as possibilidades que a gente tem? Ó, por exemplo, tem um repelente spray. Esse repelente spray já está prontinho, porque ele é a base de óleo vegetal e óleo essencial, que não faz mal para a pele, não tem nada que vai intoxicar a parte respiratória, né? Porque tem muito repelente aí que é péssimo para criança, né? E então esse aqui você pode, se a criança for menor, você pode borrifar na sua mão e ele está em forma oleosa, você vem, passa lá na perninha, passa no pezinho, que aí também já vai protegendo a criança ali contra picadinha de insetos, né? Então tem várias possibilidades. Quando fica maiorzinho ainda, o que que você pode fazer? O que que eu acho interessante quando a gente tem óleos essenciais de alta pureza, que a gente fala, né, com grau terapêutico, é, que a gente pode, adulto, fazer o uso dele em forma de ingestão, qual que é o benefício para a criança? Muitas vezes eu atendo criança com boca, mão, pé, por exemplo, que então está com a garganta toda inflamada, a criança não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo, às vezes, tomar o leite, né, tomar água. Então, a gente pode ter alguns óleos essenciais aí, gente, cada caso é um e a gente tem que fazer essa consulta, nós três estamos aqui à disposição, mas como um óleo essencial, ele não é tóxico, nesse caso aqui, o óleo da doTERRA, você pode fazer um borrifador com água e óleo essencial, você agita, que essa gotinha ela vai se dispersar ali no líquido e borrifa na garganta, borrifa na boca da criança. Então, você tem uma possibilidade de cuidar dessa criança desde pequeno com produtos que não são produtos que vão ali sobrecarregar esse organismo, né? Então, são várias possibilidades. Quem não gosta de jeito nenhum, ai, Manuela, eu não gosto de óleo, nem óleo de coco, nem eu gosto de creme. Se você gosta de creme, então vai procurar um creme que a gente fala que é limpo, né? Que é o tal do Clean Beauty, Clean Label, né? O que que é esse clean? O que que é essa limpeza? Tirar a parte dos petrolatos, tirar a parte das substâncias aí que são bioacumuladoras, e aí você pode colocar, nesse caso aqui, o meu frasco, eu achei um frasco específico para aromaterapia, que ele tem que ser um plástico mais firme e escuro. Você coloca o seu creme, pinga ali algumas gotinhas do óleo essencial e você tem ali também um creme perfeito para poder fazer a massagem na criança, né? Então, tem várias possibilidades. Antigamente era difícil da gente achar esses rolonzinhos, hoje é fácil, a gente encontra um rolon. E eu vou trazer uma dica para vocês aqui de quais são as quantidades de óleo vegetal para o óleo essencial que a gente coloca. E depois eu vou respondendo quais são os óleos essenciais que são bons, né? E se tiver alguma pergunta aí, se tiver alguém interessado em algum protocolo, pode perguntar que a gente vai responder no final, né? Meninas, vocês têm alguma pergunta já? Que eu vou falar das quantidades de produto. Não? Pode
Pode Posso dar dar sequência? seguimento. Aham. Manu, é só lembrando também, né, que na própria do Terra existe os kits que dá para comprar de frascos, né, que são kits de vidrinho de âmbar, né? Eu não tô com nenhum, eu tenho acho que um aqui no armário. É verdade, Andresa. Tem de conta-gotas, tem Eles de spray. mandam, ó, esse aqui é um modelo, né? Mas tem potinho para creme, vem inclusive as espátulas para você poder formular os seus cremes com os olhinhos essenciais. Então a própria do Terra também tem esses vidrinhos, né? Tem esses recipientes aí que facilitam essa manipulação. Exatamente, exatamente. Boa noite, Rose, que entrou aí agora. Então, olha só, a Rose é um exemplo. Ela tem a filha dela lá e desde pequenininha ela cuida da Clara lá com os óleos essenciais. E ela falou: Nossa, é tranquilo demais. Eu quero ter uns 5, tão tranquilo que é. E ela falava, né, que às vezes via outras amigas não conseguia dormir, que a criança não dormia. É, lógico, né, gente? Criança fica gripada, criança quando entra na escola, né? Tem aquela troca ali, né, eu falo assim, de outros seres que habitam na gente, né? Mas então essa imunidade, ela é construída, né, com a criança, mas a gente tem a possibilidade com os óleos essenciais, e aí que a gente fala, né? Essa gripe não se instala, então às vezes fica ruinzinha ali no primeiro dia e já passa rapidinho. Então, olha só, um frasco desse aqui, ó, desse tamanho aqui, ele tem 10 ml. E qual que é a medida que eu vou dar para 10 ml? Mesmo que você tenha frascos maiores, por exemplo, vai na farmácia homeopática, pega lá e pede os frasquinhos, né? Que da homeopatia tem muito frasquinho, assim, como conta-gotas. Você pode comprar, é limpinho, né? Assim, já vem higienizado na farmácia homeopática. Então, você compra lá com conta-gotas também dá para fazer. Então, mesmo que ele seja maior, de 30 ml, alguma coisa assim, vai fazendo de 10 em 10, tá? E sempre você coloca um rótulo para você saber o que que tem ali, para não ficar igual eu tenho esse aqui, que eu tenho que borrifar na minha mão e sentir o cheirinho para eu ver o que que eu coloquei. Nossa, eu faço isso direto, esqueço de colocar o rótulo. Então, eu falo porque eu também esqueço de colocar o rótulo. E aí, quando a gente tá às vezes, apressado, ou tem, né, tem o do adulto e tem a da criança ali, deixa sempre escrito, né? Às vezes põe assim, ó, criança, sono, ou põe o nome da filha, né? Laura, dormir. Tem até, vou contar um caso. Uma amiga minha, os filhos dela estavam com muito pesadelo e medo de dormir à noite, aquela fase, né, dos medos. Aí ela colocou, fez um borrifador com lavanda e laranja para trazer um sono e para ficar alegre, feliz e mais relaxado, e escreveu lá Mata Monstro. E desenhou, pôs um X no monstro. Pronto, chegava, borrifava e os meninos, mãe, 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 o Mata Monstro. Borrifava lá no quarto o Mata Monstro. E aí os meninos dormiam felizes ali, e já relaxado. Então vamos lá. Para uma medida de 10 ml de óleo vegetal, o que que vocês vão colocar? Quando a criança é muito pequenininha, eu falo assim, até ali um aninho, você pode colocar uma ou duas gotinhas. Não precisa de colocar mais do que isso. Então, como que você vai fazer? O frasquinho aberto, vai pegar o óleo de coco, coloca um pouquinho do óleo de coco, pega o seu óleo essencial, por exemplo, eu até trouxe aqui a copaíba como exemplo, que ela é um óleo super seguro, trabalha bem as inflamações, as infecções. Você pode colocar aqui uma gotinha de copaíba ou duas, depois completa com óleo de coco. Cuidado para não encher muito, porque na hora que você põe a tampinha lá para não derramar, e pronto. Fechou o seu frasquinho, você pode agitar, né, virar para cima e para baixo e tá pronto, gente. É muito simples e muito fácil de preparar, né? Então, a gente tem para crianças pequenas uma, duas gotas. Depois de um aninho para frente, você pode pôr ali de 2 a 5 gotas em 10 ml, né? Então, se é uma criança um pouco maior, porque aí a gente vai dentro do peso da criança, do tamanho. Se é uma criança maior, você pode chegar até 5 gotas. Se é uma criança menorzinha, e mais, às vezes mais magrinha, você coloca ali 3 gotas, 4 gotas, e aí assim você vai fazendo o seu diluído, que a gente chama de carreado, né, junto com do óleo vegetal com o óleo essencial. E aí depois de 5 anos para frente, aí você pode chegar de 5 até 10 gotas de óleo essencial para cada 10 ml, né?
Então é muito fácil. Se imagina, se você tem em casa aí, né? Eu atendo uma pessoa que ela tem 4 filhos em casa. Então, aí ela faz para os 4, ela faz maiorzinho, que aí ela faz uma quantidade maior, então ela já deixa um de gripe já preparado, e aí ela colocou, igual esse aqui, ó, tem um rolon na ponta, que também já fica fácil de aplicar ali. Os meninos dela já têm 6, 7 anos, outro 8, tudo maiorzinho. Então ela passa o rolon, por exemplo, na garganta, passa atrás da orelha, passa nas costas, nos pés, né? Para poder ajudar aí a trabalhar a imunidade, né? Que no caso é a questão da gripe, que ela usa assim um grandão. E aí, para cada um deles ali, ela tem o do Heitor, tem o do Tiago, né? Tem a da Sara, ela tem lá para os filhos, ela tem um rolãozinho separado de cada um. Então, gente, é simples desse jeito, olha, 1 ou 2 gotas, depois de 2 a 5, depois de 5 a 10, e pronto, né? Então, assim você pode fazer a sua misturinha de óleos essenciais, que fica bom para poder usar aí com segurança para as crianças, né? Pergunta, meninas. Eu queria, Manu, se você pudesse, porque, como eu falei, né, aqui no consultório tem algumas queixas que aparecem com muita frequência. Então, se você pudesse dar uma dica para questão de sono, cólicas, e se puder falar também da bronquiolite, porque A Débora deu uma falhada aí para mim, Manu, não sei para você. Não você congelou um ouviu? pouquinho, mas eu escutei, né? Para sono, para bronquiolite, para a questão da bronquiolite O sono e as cólicas. e as cólicas. Então, eu costumo falar assim, quando a criança nasce, tem uma antena, né? Que não é na cabeça, é no coração da mãe, junto com a criança ali. Se a mãe tá cansada, tá estressada, tá nervosa, gente, a criança vai chorar, vai sentir. Essa conexão aí, ela é muito forte. Então, muitas vezes, quando a criança é muito novinha, ali, 15 dias, 1 mês, eu falo com a mãe para usar, né? Passa no seu pulso, uma lavanda, passa nos seus pés, não passa óleo essencial aqui onde a criança fica no colo, onde a criança mama, onde você põe ali, às vezes, para arrotar, né? Então, deixa essa parte aqui o mais limpo possível, né? Sem os seus cremes, sem perfume, deixa essa parte limpa ali, né, de produto. Mas o óleo essencial, você usa, acalma a mãe e a mãe ficando mais calma, a criança também se acalma. Agora, por que que eu falo isso? Porque às vezes tem mãe que já quer ter todos os óleos essenciais, né, Débora? Comprei todos, eu quero usar todos. Às vezes tem, Vai ser o meu caso. Não sente se eu né? acho que tudo E é aí, bom, pega os olhos. e eu costumo dizer o seguinte: ótimo, você já tem ali um arsenal, você já tem ali a sua farmacinha natural, né? Agora, você precisa de usar todos eles? Não necessariamente. Aí, aquele dia que a criança está se contorcendo de cólica, tá? Né? Com a barriguinha inchada, alguma coisa que às vezes a mãe comeu, que passou, né, para a criança, que deu muito gases e tudo mais, você pode fazer uma massagem com lavanda, por exemplo, né? Ou então, se você tem em casa do Kit Kids da doTERRA o Calmer, ele é excelente. Porque a lavanda ela ajuda a relaxar a musculatura, e aí, relaxando essa musculatura, ajuda ali um pouquinho na motilidade também intestinal, porque eles são muito novinhos, são muito sensíveis. E aí, gente, outra coisa, não precisa de abrir o frasquinho e ficar ali passando um monte, não. Quando a gente passa na mão, não sei se vocês já experimentaram, né? Um pouquinho, um passado do Rolon já é uma quantidade boa, suficiente para você vir fazer a massagem ali. Então, eu falo assim, ó, às vezes, ó, é uma encostadinha ali do Rolon e faz a massagem na barriguinha, né? A gente tem já pronto também um preparado para a parte da digestão da criança. E aí, meninas, depois vocês até podem falar e ver se acham que faz sentido. Eu tenho casos, às vezes, que as mães precisam de tomar muito antibiótico durante a gestação, né, por uma necessidade. Eu falo, essa criança, quando nascer, você já cuida do intestino dela também, né? Porque a gente precisa de pensar aí nessa parte aí mais geral.
né? Então, para cólica, para dor de barriga, eu gosto muito da lavanda, do Calmer, que é do Kit Kits. Ou então, tem um funcho também, que você pode fazer um carreado de funcho, uma gotinha do funcho em 10 ml, pode passar ali na barriguinha, né? Mas eu acho bom, a lavanda é uma coringa, né? Porque ela já serve para várias questões. Para dormir, para relaxar, também eu gosto de 2 óleos essenciais para criança. O Calmer, que ele tem camomila romana e tem lavanda. Porque a camomila romana, para comprar ela pura, ela é um óleo essencial com valor agregado muito alto, então muitas vezes você compra já o Calmer, ele já vem ali preparadinho. E eu gosto também da laranja ou da tangerina para criança pequena, mandarina, tangerina, laranja. Ele traz ele dá uma acomodada, sabe? Ele dá uma acolhida na criança também. É um óleo cítrico, é um óleo gostoso, é um óleo super tranquilo para usar em ambiente com criança. Você pode usar, pode colocar no difusor, e ele traz muitas vezes um relaxamento mental quando a criança está maiorzinha, muito agitada, ela dá aquela tranquilidade e traz uma acomodação ali mais agradável, né? Traz é, uma sociabilidade ali mais gostosa para aquela criança, para aquele ambiente. Então, eu indico esses dois, por exemplo, quando às vezes a mãe vai viajar, vai para casa de parente, vai ter que leva a criança, leva todo mundo, a viagem já é um estresse, chega lá, muda tudo, mais gente, mais pessoas, muda a rotina, muda às vezes a alimentação, horário do sono, leva o seu difusor, leva uma lavanda, leva um cítrico, né? Uma copaíba, um frankincense, e vai fazendo aí essa ambientação. E para a questão das infecções e das inflamações, agora na época de outono e inverno tem a questão da bronquiolite, a gente tem que pensar em fortalecer essa parte pulmonar, né? E limpar a parte ambiental. Óleos essenciais, eles são possíveis de você colocar num difusor, ele ficar ali naquele ambiente e ele consegue, tem alguns óleos essenciais, como o limão, por exemplo, que ele combate patógenos, né, ainda dispersos no ar. Então, ele é um purificador atmosférico. Quem tiver curiosidade, quiser pesquisar, tem isso. Então, você pode fazer a limpeza ali do ar, do ambiente com limão, deixar um difusor ali com limão, e você vai usando os óleos essenciais para fortalecer o sistema imunológico. Se a criança tiver algum problema pulmonar, se ela for muito pequenininha, aí eu não gosto de entrar com hortelã, nem com brief, não. Eu prefiro entrar com os abetos, né? Abeto de Douglas, pinheiro siberiano, breu branco. Breu branco é um óleo que trabalha bastante a parte pulmonar, trabalha bastante a saúde pulmonar e ele é super seguro para usar para crianças pequenas, né? E é uma árvore, né? Um produto brasileiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque tem muita gente que fixa num óleo essencial só e se ele é bom para o adulto, é bom para a criança. Dá uma pesquisada, procura, pode perguntar a gente aí que tem outras possibilidades também para poder usar, né? Mais alguma pergunta? Eu tô com uma dúvida aqui que não tem a ver com os óleos essenciais agora sobre a nossa live do Instagram. Se a gente tá aparecendo ao vivo também, Manu. Que tiveram algumas mudanças no Instagram, né? Não sei se a gente tá aparecendo aí para os outros também. Acredito que Então, sim, porque pelas é. pessoas que estão entrando, tem muita gente que eu não conheço. Ah, então tá, porque eu tô Então, eu acompanhando acredito aqui, que mas, sim. então tá bom. E vai ficar Eu acho. gravada, se alguém assistir depois, pode Aqui, ter ó, pergunta aí, né, sessão. Débora, que você passa pra gente, né? Eu sempre deixo aqui no Instagram. Eu fiquei na dúvida agora que até eu dei uma olhada e às vezes não aparece o ao YouTube, vivo, né? Ah, eu estão sim. Então tá tudo certo. Ah, que bom, que bom. Bom, Ah, e eu vou Manu, deixar, nós vamos até eu tive um entregar, só caso. uma coisa aqui, Andresa, nós vamos entregar um PDF
com as regras, né, com a forma segura de usar, com as contraindicações, né, porque tem algumas contraindicações, são poucas, mas existem. Então, quem passar depois aí um eu quero, na live que tiver salvo, depois já gravado, ou agora, passar aí eu quero, nós vamos entregar 2 PDFs. Um sobre esse uso seguro dos óleos essenciais, essa diluição, toda certinha, como que faz, e outra com um PDF só para receitas para as crianças, tá bom? Então é só escrever aí, eu quero. Eu tive um Andrei. caso até esses dias também, Manu, de pergunta de mãe, né, do que poderia fazer por essa questão, principalmente de um recém-nascido de 45 dias, né, e que normalmente foi um bebê que nasceu prematuro, acho que poucas semanas até de prematuridade, mas que já muitas vezes ainda o intestino, eles falam que não está muito bem formado ainda, né, então acaba tendo muitos casos de gases, refluxo, né? O sistema digestivo acaba ficando um pouquinho abalado, né? Aí, além do Calmer, para essa questão do sistema digestivo, teria alguma outra indicação de óleo essencial? Eu conheço sobre o tangerina, né? Que também É, auxilia nessa parte, né? Os cítricos em geral, né? mas aí no caso, por exemplo, um prematuro com questões ainda em formação para o intestino ali, para essa parte talvez aí gástrica também, eu entraria com frankincense e copaíba, né, que são óleos seguros, são óleos que ajudam a fazer essa renovação celular, são óleos que trabalham na nossa imunidade básica e nessa construção celular, né? Então eu tenho que pensar que esse prematuro ali, além de desconforto intestinal, ele está também em formação ainda, né? Uma formação precoce. Agora, gente, então às vezes a pessoa fica com receio de usar óleo essencial, né? Eu já atendi um caso que era um prematuro e o médico tinha dado um prazol, para diluir um prazol para uma criança prematura. Eu falei, não, vai usar o óleo. Geralmente a gente não interfere, mas esse eu interferi. Eu falei, não, pode, não precisa. A mãe tinha lá o Cancela. óleo. Eu falei, põe esse, usa na barriguinha aqui, né, nessa parte, assim, e foi muito bom. Então, Andresa, se você pensar assim, né, tá constituindo esse corpo, tá organizando o corpo, aí a gente vai para Copaíba, até talvez um DDR, né, um frankincense. Legal, obrigada, Manu. Débora, não sei se tem mais alguma outra questão de crianças que aparece, alguma outra queixa para você? Agora eu Se era quero que isso. você pode falar sobre as mães agora, né? Falamos tanto de crianças. Tá certo. Bom, falando um pouquinho das mães, né? Das puérperas, né? Que então acabaram de ter o bebê, a maternidade. Gente, eu peço desculpa que estão batendo na sala aqui em cima, estão reformando, pelo jeito. Então, se tiver o barulho, me desculpem. Dá para ouvir, né? A batidinha. Espero que esteja, se não estiver dando para ouvir bem, vocês vão me falando aí que eu vou repetindo aí qualquer coisa. Mas enfim, muitas vezes nesse período, né, um período de plenitude das mães, né, é um período também de grandes desafios para essas mães, né? Então não é raro de ouvir, meu bebê está bem, mas eu não estou. Então é um período que a mãe tem muitos desafios, né? O cuidado no qual o bebê necessita dessa mãe praticamente em tempo integral, né? Não vou dizer nem 12 horas por dia, tipo, praticamente 24 horas por dia. Então, muitas vezes nos recém-nascidos de hora em hora estar amamentando, isso tudo traz uma sobrecarga para essa mãe, né? E muitas vezes ela acaba não conseguindo, não tendo força, não tendo energia, não tendo disposição. Isso muitas vezes vai gerando uma ansiedade, até mesmo afetando a autoestima, né? E muitas vezes levando a situações como depressões pós-parto, mesmo sendo uma gravidez tranquila, uma gestação tranquila, né? Então é muito importante a gente estar olhando também não só para o bebê, mas estar dando importância para essa mãe, né? E para que essa mãe consiga dar conta de um bebê, é importante que ela cuide de si, né? Que ela tenha, se permita determinados cuidados, né? E
os óleos essenciais ajudam e muito nesse momento, né? Como a Manu falou, às vezes são situações simples, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, às vezes, uma gotinha de um óleo essencial ali já traz, né, mais energia para essa mãe, um difusor no ambiente que ela está, né, já traz um pouco mais disso. Então, é interessante estar olhando para essas questões da mãe, mostrar, trazer que a gente quer trazer que essa importância do autocuidado, né? E para ela não se sentir culpada, né? Muitas vezes ela pensa assim, não, não posso, tem que priorizar o bebê, mas lembrando, aquela coisa da máscara de oxigênio que a gente fala no avião, né? Coloque a máscara em você para que você possa ajudar quem está ao seu lado, né? Como um bebê que depende tanto aí da mãe. Então, na prática, alguns óleos essenciais que normalmente, como a Manu já trouxe aí, o óleo de lavanda é uma boa indicação. E eu trago aqui como opção também o óleo de rosas, né? Que a gente não tem até aqui na doTERRA do Brasil, porque é um óleo que é um valor agregado grande também, mas tem algumas opções de rolons que contêm o óleo de rosas, né? E até tem dicas para quem quiser, né? A gente pode estar mandando também aí no direct, falando com o seu consultor de bem-estar, com a Débora, com a Manu, comigo. A gente tem opções de presentes que têm substâncias que contêm os óleos de rosas, né? Que vão ajudar a trazer, aumentar a frequência dessa mãe, né? Que é um dos óleos que contém em hertz mesmo, em questão de frequência, de energia, gente, realmente. Nós temos uma frequência energética e dependendo da frequência que a gente tem, lembrando que nós somos onda e matéria, né? Então a gente é uma aglomeradinha de células. Se a gente for olhar no microscópio, vai aparecer lá um monte de célulazinhas aglomeradas. E essas células têm prótons, têm nêutrons, têm elétrons, então nós somos frequência, somos onda. E cada substância que existe no universo tem a sua frequência. E o óleo essencial de rosas, ele tem uma frequência altíssima. Eu acho que o maior de todos, né, dos óleos essenciais. Então, quando você não tá legal, tá com essa baixa libido, baixa energia, o óleo de rosas auxilia muito nisso. Então, é um óleo bem indicado, trazendo essa sensação do amor próprio, da delicadeza, né? E com isso transmitindo não só para si mesmo esse afeto, dando esse acolhimento, mas principalmente para você poder trazer isso para o seu bebê. O óleo de laranja doce, que a Manu também já citou, né? Que vai auxiliar nesse momento. Entre outros óleos essenciais, como aí, né, tem que ter o cuidado em alguns momentos, a hortelã-pimenta em alguns momentos pode ser utilizado, em outros momentos não seria o ideal. Então, se a mãe for amamentar esse bebê, evitar de usar próximo do horário da amamentação ou evitar a ingestão, né? Mas tem algumas estratégias aí que a Manu, até se quiser complementar, Manu, aí sobre as dicas em relação às mães. Só falar da rosa. Ela, em termos de aromaterapia, ela é um dos óleos essenciais mais completos. Ela tem quase 300 substâncias, né? 300 compostos, né? Ela é Nossa. um espetáculo, né? A gente tem óleos essenciais para essa parte. Eu costumo dizer assim, se a mãe está amamentando ainda, né? É um período que é tão curto, assim, você pensar na história de vida da criança, né? Então, tira os seus perfumes, tira os seus cremes muito, né, cheios de coisa ali, de muito interferentes e tudo mais, e dá um tempo, né, para essa criança poder, até para ter, né, o cheiro, a criança sentir o cheiro da mãe, né, tudo mais. E quando tem uma questão de redução do leite, tem várias estratégias, né? Então, você tem que beber mais água, né? Você tem que fazer aumentar a ingestão de água. Tem alguns chás que a gente toma que são bons também. E aí a gente tem também aí alguns óleos essenciais que podem ser utilizados também com acompanhamento para essa situação. E para quem está com a mama, né, muito cheia, muito dura, com leite empedrando, também tem que ver qual é a rotina da amamentação. Se está sobrando leite, tem que tirar, né? Colocar a compressa morna, fazer todo esse preparo. E a mãe que está amamentando tem a questão do bico do seio, né? Que é um fator também
que muitas vezes machuca pela sucção. Então, às vezes, algumas médicas já orientam a mãe a, por exemplo, passar uma buchinha no banho para ir deixando essa pele um pouco mais áspera para ela poder acostumar ali com a fricção. E a gente tem uma parte que é úmida. E olha só, em 82, 83, minha mãe me deu um livro de presente. Lá em casa nós somos 3 irmãs. Minha mãe achou um livro excelente para mulheres, e ele chama Só para Mulheres, da Sônia Hirsch. E ele, eu era ainda novinha, mas eu lembro de ver lá sobre, porque esse livro eu tenho ele até hoje, ele me acompanhou em todas as fases, e ele tinha lá para mulheres que estão amamentando passar copaíba no bico do seio. Então, que as índias usam a copaíba, porque a copaíba é um cicatrizante muito rápido. Então, entre uma mamada e outra, você consegue cicatrizar, né? E se você faz uma diluição menorzinha ali, né, ele fica mais levinho, ele pode, não tem problema, você passa com um azeite, né, que para criança também ali não vai ter muito problema, e ele faz uma cicatrização rápida, e é um óleo essencial que é seguro para fazer esse tipo de uso. Aí, gente, não é a mulher ficar usando para prevenir, não. Isso é quando tá com o bico do seio machucado, né? Então tem várias possibilidades, né? Legal, Manu, obrigada. E até essa questão também em relação ao que você sugeriu ali, comentou, né? Do uso de, muitas vezes as mulheres pensam assim, as mães, né? Ou em geral, né? Ah, eu não posso consumir, não vou passar um óleo essencial porque é muito concentrado, é muito forte, não vou usar isso. Mas, como você falou, muitas vezes está usando ali os seus cremes cheios de parabenos, eu sempre confundo o nome, Salato. fitalato, petrolato, uma série de substâncias que são tóxicas e não percebem que isso faz um grande mal para o bebê, né? Ao estar ali no colo da mãe ou mesmo ela consumindo, utilizando mesmo que na pele. Eu vi esses dias alguém falando sobre a questão da roupa, que a roupa, os tecidos que a gente usa, que isso intoxica o nosso organismo, né? Então a gente tá ali com os poros abertos e às vezes na academia tá suando, enfim. Então eu nem imaginava que as roupas soltariam também essas toxinas e descobri isso esses dias. Como a gente falou no início da live, né? A gente não tá livre, não tem como a gente evitar tudo, mas o que a gente puder, de repente, sabendo disso, né, mudar, fazer essas trocas inteligentes. Então, usar um pijama, de repente, de algodão, que você vai passar determinadas horas ali dormindo, pensar nas roupinhas, no tecido que você vai colocar no seu bebê, né? São trocas inteligentes e importantes, né? E os óleos essenciais como eu falei, para mim é um estilo de vida e não só para as mães, para os bebês, né, para as mães de recém-mãe, vamos dizer assim, mas a minha mãe já tem uma certa idade, enfim. A doTERRA fez um lançamento agora de um perfume que é 100% natural, livre desses fitalatos e petrolato, e ainda livre de. Até vou olhar aqui, vou dar uma coladinha aqui na embalagem para falar para vocês. Livre de parabenos, petrolato e organismos geneticamente modificados. Que isso está cheio em vários produtos aí, em vários rótulos aí. Se você for pesquisar a fundo, você descobre as substâncias tóxicas que tem. Então é uma novidade aí da doTERRA, né, que chegou agora no Brasil, recém esse lançamento aí do perfume. Aqui eu comprei, claro, né? que eu, né, sou suspeita a falar, mas eu adoro. Né, já uso os olhinhos essenciais como perfume. E aqui, ó, gente, a embalagem dele, para quem quiser ver, bem bonita, né? Ele vem nessa caixinha. Tá? E aqui dentro também vem o perfume e ainda vem uma amostrinha pequena que você pode guardar na bolsa, tá? Então aqui tá vazio porque o meu já tá aqui, que eu já carrego aqui comigo. Então fica uma opção de dica para as mães, né? Para os seus filhos, dar de presente aí para suas mães que tá chegando aí o dia. Talvez não dê tempo de pedir, chegar a tempo, mas você pode dar um vale presente, encomendar aí com a sua consultora do bem-estar. E
E essa é uma das opções, né? Para as mamães novas, não ter problema. Até a gente indica não utilizar nenhum perfume, né, Manu, nessa época, né? Para quem, por causa dos bebês, né? E evitar de usar nessa área, como você falou. Mas existem óleos essenciais que a mãe pode estar colocando na região aqui atrás da orelha, né? De repente nos punhos, ali já traz um cheirinho, né, um toque agradável, confortável aí para as mães. E aí tem várias dicas que a gente pode estar trazendo aqui para vocês. Uma dica seria o Whisper, que é um olhinho essencial maravilhoso, delicioso, que tem um aroma bem agradável. Tem outros óleos. Tem um adendo aí. Geralmente as mães, né, com recém-nascidos, todas também vêm procurar para a questão da libido, não é assim com vocês também? Elas vêm e falam que a libido é um problema. E aí a gente tem essa possibilidade de usar o Whisper, por exemplo, que ele não é de spray, né? Ele é de roll-on, é isso que você falou. Põe ali atrás da orelha, põe ali no pulso, né? Você põe um A cheirinho ali para nuca, né? você, na nuca, e tá tudo certo, né? Tá pra usar. Exatamente. Então já traz esses benefícios, né, trazendo toda essa energia, como eu falei lá no início, as mães que estão ali com ansiedade, cansaço, fadiga, então já vai trazer essa reparação, né, essa restauração da mãe e com isso beneficiando esse bebê. Né? E como eu falei, o perfume fica a dica para as mães, né? Já para as crianças que são adultas aí, ou adolescentes, ou nós podemos presentear as nossas mães, né? Também com essa opção, essa novidade aí. O Whisper, eu amo usar ele como perfume. Inclusive, dá vontade até de marcar a roupa do teste, porque se o óleo essencial já é esse cheiro, imagine fazer um perfume dele, né? Eu realmente gosto de... Você ia falar alguma coisa? É um dos meus preferidos aí também, Débora. Bom, só para fechar a minha parte, então, aqui em relação a essa questão das mães, eu queria deixar uma frase assim que eu acho que é importante para esse momento, né? Que escolher o que você passa na pele é um ato de consciência, mas escolher o que você respira é um ato de amor por você e pelo seu bebê. Né? Então, o aroma certo, ele pode te devolver presença, energia e leveza para viver essa fase que é tão especial, que é a maternidade. Né? Então, esse final de semana, né, tem aí o Dia das Mães. Eu não sou mãe, né, eu sou mãe de pet, né, então me considero um tipo de mãe. Manu, que tem aí, já tem filhos, a Débora também, aí sobrinha, né, Débora, querendo ou não, já Labana, sobrinha. dá uma babadinha, né? Então fica esse recado aí para vocês e até o meu agradecimento aqui pela minha vida, né? A minha mãe, que não está assistindo nesse momento, mas se for assistir gravada depois, então eu queria deixar essa mensagem aí, trazer essa consciência aí para todos nós refletirmos. Andresa, que presente Teve uma... bonita essa frase sua aí. Eu vou aproveitar e agradecer, né, nesse encontro nosso aqui. Cheiro é sempre uma memória. A minha mãe já faleceu e durante muito tempo eu ainda tinha aqui uma roupa com o cheirinho dela. E vou também trazer aí essa live para todas as mães de pet também, as tias, né, as avós. Tem muita avó que é ela que cuida, né, dos netos, né, mãe ao quadrado. A Tem muito segunda mãe, pai né? que cuida dos seus filhos, né? E esse ato de cuidar é um ato de amor, né? Muito bom. Teve uma parte que a Andresa estava falando aí da questão de outros produtos, né, que a gente acaba utilizando. E aí, às vezes, tem muitas mães que eu sugiro, às vezes, olha, porque vamos fazer uma troca, vamos usar o óleo essencial. E aí, às vezes, as pessoas, por não conhecerem, têm muito receio, né? Mas aí, quando a gente para pensar, aí tem um amaciante sintético na roupa do bebê, tem um desinfetante que vai limpar o quartinho do bebê, tem tantos produtos que o bebê já está tendo contato, que pode estar Lenço acrescentando umedecido, tanto gente, no corpo lenço dele. E por umedecido. que não fazer uma Verdade, bem escolha, né, lembrado. consciente, fazer essa troca inteligente?
por alguma coisa que, além de ser natural, ainda vai trazer benefícios, né? Exatamente, até você falou do lenço, Manu. Tem hoje em dia, tem a opção que a mãe pode estar usando algodão para estar limpando e não utilizando um lenço umedecido. E eu até tenho tipo um guardanapo, esses rolos como se fosse guardanapo de papel, mas não é bem o guardanapo tradicional. Eu não lembro agora, mas qualquer coisa eu compartilho depois, faço um videozinho nos stories para mostrar para vocês. E esse